Eu sempre digo assim que amar é algo tão divino, mas ao mesmo tempo tão complexo. Por isso que eu sempre procuro primeiro identificar e mostrar para as pessoas o que significa o amor. O amor, ele significa a doação, ele significa admiração, ele significa respeito. O que tu acha que mais afasta os casais hoje em dia? Eu acho que é a rotina, o individualismo, de uma certa forma o egoísmo, né? Em primeiro lugar, a gente tem que se conhecer, né? Conhecer a nós mesmos para poder, assim, conviver com outra pessoa. A base da nossa educação hoje, ela está na família, né? E nada mais, nada menos do que um casal de namorado para ter uma família saudável. Eu desejo a todos um feliz Dia dos Namorados, né? Que namorem muito. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com Gabi. E hoje é especial. Junho chegou e o amor está no ar. E claro que a gente abre espaço para falar do que move o mundo, os relacionamentos. Afinal, amar é lindo, mas ninguém disse que é fácil, né? E para esse papo que promete ser tão verdadeiro quanto necessário, eu recebo uma convidada que entende e sente as complexidades do coração humano. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia e tem um olhar cheio de empatia para quem busca relações mais saudáveis, conscientes e mais felizes. Vamos chamar a maravilhosa Annelise Rockenbach para a sala do Conversa com Gabi. Annelise, seja bem-vinda! Que prazer! O prazer é meu. Vamos para nossa sala, por favor? Por favor, Anne, sente aqui do meu lado. Que Obrigada. Prazer te ter aqui hoje. Obrigada, Gabi, que eu que agradeço a oportunidade e o prazer de estar com você aqui. Anne, então, primeiro, né, agradecer por estar aqui com a gente nesse especial de Dia dos Namorados. E para começar, eu já quero saber, né, por que amar é tão difícil, mesmo quando existe amor? Eu sempre digo assim que amar é algo tão divino, mas ao mesmo tempo tão complexo. Por isso que eu sempre procuro primeiro identificar e mostrar para as pessoas o que significa o amor. Porque é muito importante você saber o que significa essa palavra para poder viver ela no dia a dia, né? E aí o amor, ele significa a doação, ele significa admiração, ele significa respeito. E no dia a dia, muitas vezes, conforme a rotina, isso não é tão fácil assim a gente conseguir levar isso de uma forma mais tranquila, né? Porque no dia a dia não é flores que nem o pessoal vende por aí, né? Nós estamos acostumados assim a ter uma visão muito romântica em relação a relacionamentos, né? Claro que o relacionamento no início ele é muito bonito, a forma de as pessoas se conhecerem, né? Até porque isso é uma questão química do nosso cérebro. A paixão, né? A paixão, ela nos engana muito, né? Ela nos deixa no sentido assim mais suaves, mais leves, e até porque a gente não vê o defeito do outro, né? A gente nem quer ver o defeito do outro, mas com um tempo até como se diz, existe um prazo para isso, né? Quando passa esse prazo, que se fica ali em torno de um ano e pouco, entra uma outra forma da gente ver o parceiro, né? É a forma do amor mesmo, que a gente na neuropsicologia diz que é a oxitocina, né? Uhum. Que é o hormônio do amor, né? E então, quando a gente começa a passar por essa fase, é ali mesmo que acontece a relação. É ali que se firma a relação mesmo, onde a gente aceita as limitações do outro, onde a gente cultiva as qualidades do outro e onde ao mesmo tempo a gente constrói junto com o outro. Então é depois de um ano, mais ou menos, que o negócio começa a ficar sério mesmo. Geralmente depois de um ano, porque antes o cérebro nos engana muito.
muito, né? Nos deixa muito leves, nos deixa muito à vontade, né? Mas também é uma fase que é muito necessária para a gente poder se conhecer, né? Porque é ali que você, nessa fase que as pessoas se soltam, né? As pessoas começam a confiar uma nas outras, mas ao mesmo tempo a gente só quer ver o belo, né, nessa fase. Ô Anne, nos dias de hoje, né, com tanta correria, redes sociais, pressão, assim, por performance, né, o que tu acha que mais afasta os casais hoje em dia? Eu acho que é a rotina, o individualismo, de uma certa forma o egoísmo, né? Nós devemos ser egoístas com nós mesmos, no sentido de nós nos gostarmos mesmos. Mas ao mesmo tempo, quando você vive dentro de uma relação, você precisa compartilhar. Você não pode ser egoísta. E aí muitas vezes é difícil ceder, né? Eu quero ter a razão, eu quero que o outro me entenda, mas eu ao mesmo tempo não quero que eu entender o outro. Então isso eu considero uma das dificuldades maiores dos casais, o poder ceder um ao outro. Existe alguma coisa assim de romantismo tóxico? Aquela ideia que o amor ideal, no fundo, atrapalha às vezes, ao invés de inspirar as pessoas? Nós viemos de uma cultura onde o amor, o relacionamento em si, ele é muito romantizado ainda. Que quer dizer, é muito no sentido assim que tudo é bonito, tudo é flores, e na verdade no dia a dia não é, né? É muita correria, muitas vezes já envolve filhos, envolve trabalho, envolve problemas. Eu diria que até o problema, questões financeiras são questões muito importantes e que podem separar muitos casais, e isso, de uma certa forma, a gente não pode romantizar, né? A gente tem que romantizar os momentos onde a gente pode curtir, ou seja, vamos jantar fora, vamos fazer uma viagem. Essa é uma questão da gente olhar de forma romântica, mas o dia a dia não é bem assim. E o que é um relacionamento saudável? Como é que a gente pode explicar ele na prática, né? Quais são os sinais, assim, que a gente tá indo bem ou que também não tá indo tão bem, assim? Eu diria, Gabi, que em primeiro lugar a gente tem que se conhecer, né? Conhecer a nós mesmos para poder, assim, conviver com outra pessoa. Porque no momento que eu sei o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo fazer, eu estou pronto para conseguir conviver com outra pessoa, né? E aí, naquele momento, eu consigo conviver muito melhor e, ao mesmo tempo, dividir as conquistas e também as dificuldades com aquela pessoa, né? Ô Anne, muito se fala hoje também sobre a comunicação entre os casais, né? O que de fato o que significa se comunicar bem em um relacionamento? A comunicação, ela requer muito diálogo, e o diálogo só se consegue através da escuta, né? Saber escutar o outro. Muitas vezes eu não escuto o outro, né? Eu não consigo dialogar porque eu nem quero ouvir. Sim. E às vezes eu também vou ouvir o que eu interpreto, né? Então a comunicação através do diálogo é fundamental dentro de uma relação saudável. É verdade. Quais são as armadilhas, assim, emocionais que os casais mais caem, assim, ao longo do tempo juntos, né? E como que eles podem evitar, né, ou lidar com elas também? Sim, eu sempre digo assim, mais a rotina ou também a questão das responsabilidades, né? A responsabilidade de eu para com o outro, né? Então, no sentido, eu sou responsável afetivamente pelo meu parceiro, assim como ele também é responsável. Mas muitas e muitas vezes a gente acaba assim, bom, hoje estou mais cansado, né? Hoje eu tô, vou sair com meus amigos, e ao mesmo tempo o outro também talvez pense assim, e aí acaba surgindo de uma certa forma um afastamento em função da individualidade de cada um. Com certeza. Mas, Anne, a rotina, ela é mesmo assim a vilã do relacionamento, ou o problema tá mesmo com a gente, como que a gente se relaciona com ela?
Ela é muito. A rotina é um vilão, sim, mas a gente precisa tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas dela. Então, requer prestar atenção em fazer coisas diferentes, né? Fazer programas diferentes, requer prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. No dia que eu não estiver bem, eu preciso dar uma recolhida ou até sinalizar para o meu parceiro nesse sentido. Então, é ali que a gente evita muita coisa. Com certeza. E como é que a gente pode lidar, assim, com esses momentos de crise, né? Sem transformar tudo em separação? Porque hoje em dia, qualquer problema, as pessoas já estão querendo se separar, né? É possível crescer com esses conflitos? Eu sempre digo que conflitos, frustrações nos fazem crescer muito. Inclusive, ninguém cresce sem passar por uma frustração, né? Então, quando nós entramos em conflito dentro de uma relação, a gente precisa parar, analisar o que está acontecendo, dialogar e ver qual é o propósito que nós temos. Se nós queremos continuar, se o casal quer continuar, se há a possibilidade de ainda continuar a seguir essa relação, ou se realmente ela já se extinguiu em função de falta de cultivo, né? De cultivar essa relação. Então, muitas vezes tem que ser primeiro analisado. Se valer a pena, se o casal acha que valeu a pena, que toda a trajetória que eles vinham fazendo vale a pena salvar, então eu sempre oriento a procurar uma terapia, né, de casais e enfim, rever o que pode ser feito e o que pode ser melhorado nesse aspecto, né? O que uma terapia de casais pode ajudar o casal em si? Ele pode ajudar muito aos dois dialogar, aprender a dialogar, porque muitas vezes a gente não sabe dialogar dentro de uma relação, até porque cada um traz uma história da sua vida, né? Então eu sempre digo, é muito difícil, você traz a tua história de vida, o outro traz a sua história de vida. Às vezes a gente vem de famílias distintas, que têm educações diferentes, culturas diferentes, e aí conseguir digamos, levar isso requer um entendimento, né? Então, nesse aspecto, tu precisa ceder para conseguir entender um ao outro, né? Ô, Anny, o que tu diria, assim, para quem se sente, né, que o parceiro mudou muitas vezes, né, que o tempo passou e que não sabe mais ainda se existe aquela conexão entre o casal? Qual é a tua dica? A dica é sempre a partir do diálogo ver o que houve, né? Por que mudou? Porque muitas vezes desgasta, né? A relação desgasta. E aí conversar e ver o que pode ser feito. Relações sendo conversadas, cada casal pode fazer os seus ajustes, pode fazer os seus acertos, sendo eles da forma como eles se organizarem, o que é possível e o que não é possível para aquele casal. Então, muitas vezes, um diálogo franco, ele acaba resolvendo muita essa questão de ver o parceiro de outra forma. Como também, quando eu percebo o meu parceiro de outra forma, eu também posso mudar a minha postura, né? Talvez também seja uma forma de solucionar essa questão de... É aquele ditado, né? O combinado não sai caro, né? Isso mesmo. O outro tema, assim, que está muito em alta agora, nessa época, Dia dos Namorados, né? É a questão do ciúme, que muitas vezes tem com muitos casais por aí. Como é que a gente pode encontrar, assim, um equilíbrio entre o cuidado e o controle? Porque é uma linha tênue, né? O ciúme, geralmente ele puxa mais para o controle, né? E o cuidado é o cultivo da relação. Então, cultivar o outro quer dizer valorizar a outra pessoa e não controlá-la. No momento que você quer controlar o outro, você acaba perdendo o jogo dentro de uma relação. Então, tem que tomar muito cuidado. E isso é algo que eu vejo muito hoje em dia os casais
acontecendo que um quer ter o controle do outro, né? Aí acaba se tornando, de uma certa forma, relações tóxicas ou relações com dependência emocional, né? Ô, Anne, e dentro dessa parte do ciúme e do controle, entra muito também a questão do narcisista, né? Que antigamente não se falava tanto, era só um homem ciumento ou uma mulher ciumenta, né? Como é que a gente pode identificar um perfil assim? Geralmente esses perfis a gente identifica já na saída, mas como o apaixonamento nos deixa cegos, né? Então é mais difícil a gente ver. Mas é aquela pessoa que daqui a pouco olha para ti e diz assim: ah, você tá saindo com uma roupa curta, né? Ou tua maquiagem tá um pouco carregada. Ou ao mesmo tempo também isso não requer que venha só de homens, né? Pode vir de mulheres também. Temos muitas mulheres narcisistas por aí, então elas também acabam olhando, por que você olhou para aquela mulher, né? Então acaba de uma certa forma já mostrando sinais de que não existe uma confiança e sim uma insegurança aí. E aí quando aparece a insegurança pode ser um sinal de narcisismo, não necessariamente é sempre, né? Tem que ficar atento, gente. Anne, por que é tão importante também saber quem a gente é antes de querer viver uma vida dois? Eu sempre digo, né? O autoconhecimento, se conhecer a si mesmo digamos assim, um passaporte para a nossa liberdade. Isso requer que a gente se analisa, que a gente perceba quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas qualidades para poder, dentro de uma relação, se posicionar de forma saudável. Se você não se conhece, como é que você vai conhecer outra pessoa, né? Então eu sempre procuro frisar isso dentro da terapia de casais ou até as pessoas que eu atendo, que o autoconhecimento é o passaporte para nossa liberdade emocional e psicológica, né? Então a gente fica muito mais leve, vivendo uma vida bem mais leve. Ô, Anne, e é comum um dos casais sentir assim que carrega mais o relacionamento nas costas? E o que a gente pode fazer, né, quando essa balança parece estar desequilibrada? Existe muito isso em relação a quando existe a dependência emocional, né? Uma pessoa se sobrecarrega mais, ela fica mais no controle, né? Do que a outra. Então, geralmente, eu indico terapia, né? E precisa ser, digamos, a pessoa que tem o controle se dar consciência, ter consciência de que ela precisa abrir mão desse controle para poder convocar o outro, porque existe digamos, dentro das relações humanas, que quando você faz pelo outro, o outro deixa de viver, até porque ele se acomoda, né? Então a gente tira o direito de viver do outro, e aí quando você carrega a relação sozinha, você acaba vivendo um amor frustrado, né? Com certeza. E como é que os casais eles podem reconstruir, né, essa intimidade, não a física, mas a emocional, né, depois de tantas fases difíceis? Eu diria que aí vem uma questão muito séria, que é o saber ceder, né? Isso diz mais de ceder por nós mesmos do que receber, né? Sim. Então, saber ceder é saber se reconstruir e saber reconstruir a relação, né? E como que a pessoa pode, às vezes, saber que ela precisa ceder? Porque, às vezes, o saber ceder não é tão fácil de identificar, né? Não é fácil e a maioria das vezes as pessoas não conseguem perceber sozinhas, elas precisam de ajuda. Com certeza. A terapia de casal, ela ainda é vista também com um certo tabu, né, Anne? Geralmente pela parte masculina do casal, né? Certo. Em algum momento, assim,
qual momento tu acha que seria recomendado que o casal buscasse ajuda? Quando os conflitos aparecem, né? Aparecem conflitos e aparecem, digamos, divergências entre o casal, né? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. E aí eu aconselho a procurar já uma terapia para poder sanar desde o início esses conflitos, né? E tem um tempo, assim, de duração da terapia? Depende de como o casal responde ao processo terapêutico, né? Tem casais, por exemplo, que respondem rápido, eles precisam apenas de um aconselhamento. Tem casais que precisam entender o funcionamento do próprio relacionamento, ele requer um pouco de mais de tempo. Tem casais até que eu proponho, às vezes, falar separados para cada um poder colocar a sua posição, para depois juntá-los de novo. Então, requer mais um tempo, né? Isso tudo depende da própria relação que se construiu, né? E qual é o funcionamento dela. Anny, tem algum exercício prático, assim, ou hábito que tu recomenda para fortalecer mesmo os vínculos do casal no dia a dia? Fazer coisas diferentes, né? Se propor a viajar, se propor a simplesmente fazer uma atividade física, se propor a talvez até ler um livro, várias atividades que podem ser feitas, que são bem simples, mas que fazem a diferença, que você tem que olhar para ti, para depois o casal em si poder até discutir e conversar sobre essas atividades, né, esses estímulos que podem ser feitos para conseguir, talvez, fortalecer a relação, né? Agora o Dia dos Namorados está chegando, né? Uma dica aí já tem várias, né? Viajar, um jantarzinho, Dia dos Namorados é importante, né? É importante, é muito importante. Anny, infelizmente a gente está chegando aí ao fim da nossa entrevista, né? Mas eu queria saber o que tu deseja aí para os casais nesse Dia dos Namorados, um dia super importante aí para quem gosta de curtir o amor. Eu desejo a todos um feliz Dia dos Namorados, né? Que namorem muito antes de casar mesmo, que se conheçam, que conheçam ao parceiro e que constroem uma vida a dois sólida para que possam ter uma família bastante saudável, né? Porque a base da nossa educação hoje ela está na família, né? E nada mais, nada menos do que um casal de namorado para ter uma família saudável. É verdade. Para encerrar, como que as pessoas que ficaram interessadas no teu trabalho podem te procurar? Eu atendo em Canoas, no Max Plaza, que é a Ambita Saúde, na Torre Office, na sala 904, e através do meu telefone, que é o 51 999 14 5430. Anny, muito obrigada por esse papo tão necessário, né? Falar de amor de uma forma real, né? Sem floreios, mas com a esperança. Também é um presente, né? Que essa conversa possa tocar muita gente que tá aí tentando e querendo amar melhor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Gabi. Desejo a você também um feliz Dia dos Namorados. Obrigada para todos nós. Obrigada. E para você que acompanhou essa edição especial, o recado é simples. Amar é uma escolha diária. Que tu possas então viver um amor leve, com diálogo, parceria e respeito. A gente se vê no próximo Conversa com Gabi. Um feliz Dia dos Namorados. Tchau, tchau. O YouNews é um giro de notícias com um formato ágil, leve e descontraído, que mistura jornalismo e entretenimento para quem gosta de estar antenado com as novidades. Com programas quinzenais sob o comando da jornalista Gabi Torbes, o programa traz manchetes do mundo dos famosos, dicas do mercado da beleza, tendências de moda, exemplos de empreendedorismo,
Notícias sobre lançamentos de novos produtos, cobertura de eventos nacionais e internacionais. E tudo sobre o mundo dos concursos de beleza. Assista o YouNews no YouChannel, disponível gratuitamente na Soul TV, no canal 20. Embarque nessa! O projeto é apresentado pela jornalista e apresentadora Cris Bart, que visita cidades, empreendimentos e eventos para dividir suas experiências de forma descontraída e real com o telespectador. Ruas, restaurantes, parques, museus, galerias, lojas, pratos deliciosos, drinks e muita diversão. Assista o Embarque Nessa no YouChannel, disponível gratuitamente na Soul TV.